dá para a gente, lógico, ter uma ideia de como isso vem chegando aqui no Ocidente, né? E os Vedas, você falou, assim, só para quem estiver assistindo o episódio não tem esse conhecimento, assim, quem foram os Vedas, assim? Então, que é essa cultura védica, né? Os Vedas é uma palavra pequena para falar de algo muito grande, que são os textos védicos, as escrituras védicas. A gente, aqui no Ocidente, a gente tem uma referência de escritura sagrada que é a Bíblia. Hoje a gente sabe que a Bíblia não é só um livro, né? São muitos livros. Mas nos Vedas, apenas um livro é maior do que a Bíblia. Um deles. A Bíblia tem 72 livros, se eu não me engano, ou 73, depende da... Na Índia, na cultura védica, às vezes um livro só é maior do que a Bíblia inteira, para você ver tanto conhecimento que é. Então, os Vedas, eles são distribuídos basicamente em duas partes. Tem a parte que eles chamam de Shruti, que é o que foi revelado, que eles acreditam que foi revelado pelos videntes, né? Os grandes sábios do passado, que são os 4 Vedas principais, né? Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharva Veda, são os principais. Então, cada Veda, especificamente, ele trata sobre temas muito profundos. Por exemplo, o Rig Veda fala sobre medicina, fala sobre fitoterapia, fala sobre magia, ele tem setores específicos para cada deus, para cada divindade. Então, mas as divindades, vamos dizer assim, do panteão, não são aquelas principais, não, porque as principais que são a Trindade, né? Que é Shiva, Brahma e Vishnu. Que eu estou falando aqui são os diferentes semideuses para cada coisa, semideuses para a água, semideuses para o fogo, semideuses para mover cada músculo do seu corpo, semideuses que controlam o piscar do olho, os semideuses que controlam a batida do coração. Então, são essas divindades, essas forças divinas, e aí cada parte dos Vedas vai falando sobre esse tema. O Atharva Veda, por exemplo, fala sobre magia, como você deve se tornar um mago, né? Então, assim, são muitos temas. E hoje a gente percebe que muito conhecimento ocidental, conhecimento místico, conhecimento esotérico, veio a partir do estudo dos Vedas. E isso veio principalmente, nos tempos mais modernos, através da teosofia da Helena Blavatsky. Helena Blavatsky estudava na Índia, estudou os Vedas profundamente e trouxe isso de uma forma, vamos dizer assim, interpretada de uma forma mais ocidental, para que o ocidental pudesse aproveitar melhor. E aí ela traz muito desse conhecimento, mas ela bebeu nessa fonte, né, que é de lá dos Vedas. Então, essa parte eles consideram como uma parte assim que vamos dizer assim, quase que infalível, essa parte do Shruti, que são essa parte que eles consideram como sendo revelada. E a outra parte chama Smriti, que é a parte... Smriti quer dizer lembrar, é a parte que é lembrada. Então, essa parte é a parte das histórias, dos Puranas, que é onde são os principais, são 18 Puranas. Então, tem os Puranas dedicados a Vishnu, tem Puranas dedicadas a Shiva. Os Puranas são o quê? Desculpa. São as histórias. As histórias. Tá. São as histórias, são como se fossem novelas. São várias novelas, histórias. São histórias. Não são... É lógico que são livros sábios. Sim. Ali dentro das histórias tem a sabedoria, né? Na analogia do que a gente conhece, seriam como se fossem mitos. Isso. Né? Perfeito. São os mitos. Então, são alguns dedicados a Shiva, outros dedicados a Brahma e outros dedicados a Shiva, a Vishnu. E tem alguns também dedicados à Mãe Divina. Além desses Puranas, existe o Mahabharata. Mahabharata, que é... A Bharata
é o nome que o indiano dá para a Índia. Bharata. Bharata. Eles chamam a Índia de Bharata. Inclusive, é uma coisa bem interessante de aproveitar para dizer que o novo governo da Índia entrou com um pedido na ONU, nos órgãos internacionais, para que o Ocidente deixe de chamar a Índia de Índia, para chamar de Bharata, porque Índia foi um nome que os ocidentais criaram para eles na época da colonização. Mas eles não chamam a Índia de Índia, eles chamam a Índia de Bharata. Então tem um livro, tem uma escritura muito ampla, bem grande, imensa, que é o Mahabharata, que é a história, vamos dizer assim, da nação, né? Perfeito. Aonde tem a história dos grandes reis antigos e nesse livro conta a história da batalha, a grande batalha de Kurukshetra, que é onde aconteceu o diálogo entre Krishna e Arjuna, que hoje a gente conhece como o Bhagavad Gita. O Gita, que até o Raul Seixas fez aquela canção famosa, né? O Gita. Então, é exatamente esse diálogo, ele está dentro de um texto muito maior, ele é apenas uma pequeníssima fração desse texto maior, que é o Mahabharata. Então, esses textos, eles são assim, vamos dizer assim, não é que eles sejam sujeitos à contestação, mas esses textos, eles podem ser aceitos por umas vertentes e podem não ser aceitos por outras, né? Que é no caso dos Puranas e esses outros textos, e muitos outros. Mas, por exemplo, textos de sabedoria, como os Upanishads, né? Que são 108. Aonde estão os Upanishads? Eles são pequenos trechos dos Vedas, dos textos dos Vedas. E foram caracterizados por importância. Pela importância deles. E então, eles foram separados pelos sábios, e aí eles são chamados de Upanishads. Tem a ver com a quantidade de contas? Eles separaram um texto? Tem a ver, mas só que a quantidade de contas já tem a ver com outra coisa. Já tem a ver com outra coisa. Tem a ver com o número, que é 108, que é considerado o número da vida, né? Tem algum desses estudos, então, que você mencionou? Você falou vários nomes, eu não vou lembrar alguns, mas assim, tem algum desses textos que era mais focado em astrologia? Tem. Tem um que era bem focado. Tem um texto que foi escrito por um sábio chamado Parashara, e é um texto chamado Jyotirveda. Jyotirveda, que é um Veda menor. Porque além desses Vedas originais, existem Vedas menores, que são específicos. É como eu te falei, tem um para arquitetura, tem um para arte militar, tem um para medicina, e tem esse especificamente para astrologia, que é o Jyotirveda. Jyotir quer dizer brilho, quer dizer... também quer dizer astro. Mas assim, você como uma pessoa que sabe, tipo, não só sobre hinduísmo, mas você conhece várias vertentes, assim, né, dentro dos seus estudos, você acha que esse estudo específico, Veda, ele tem uma relevância tão grande quanto, por exemplo, os estudos egípcios sobre astrologia? Ou é uma coisa bem diferente? Eles chegam a conclusões similares ou não? Você vê algum paralelo entre os estudos dessas áreas diferentes? Paralelo sempre tem. Uhum. Paralelo, Cris, sempre tem, porque isso aí, quando você vai estudar religião comparada, tudo isso você vai ver muitos links entre um e outra. Mas são lentes diferentes. São lentes diferentes olhando a mesma coisa. Então, eles podem chegar às mesmas conclusões através de pontos de vista diferentes, né? Aqui, por exemplo, na astrologia védica, por exemplo, ela trata, além dos 12 signos, ela tem mais 27 nakshatra, que são estrelas. Então, assim, quando a pessoa diz assim... Quando uma pessoa, um ocidental, pergunta para o outro qual o teu signo, ele vai dizer o signo solar, né? Uhum. Geralmente ele fala do signo solar. Lá na Índia, não. Quando o pessoal primeiro pergunta qual o teu signo, ele vai dizer o lunar. Ele acredita que é mais importante do que o solar.
Mas só que geralmente o pessoal não pergunta isso. Pergunta qual a tua estrela. Qual a tua estrela? Que é mais específica. Que são 27. Né? E elas são caracterizadas dentro dos 12 signos ou são coisas à parte, assim? É a parte, mas ao mesmo tempo tá ligado. Porque os signos, eles são as constelações por onde o Sol passa no caminho dele. E as estrelas são as 27 estrelas por onde a Lua passa no caminho dela, ao redor da Terra. O caminho aparente, ao redor da Terra. Então, ela passa por 27 mansões, que, segundo o mito, são as 27 esposas da Lua. A Lua, no momento, é masculino, né? A personificação da Lua, no conhecimento védico, é masculino. É Chandra Deva, que é um masculino, um ser masculino. Então, ele é casado com 27 esposas. Então, com cada uma delas, ele tem um tipo de relacionamento, tem um humor diferente. Quando ele sai de uma casa para ir para outra, ele muda o astral dele. Totalmente. Tem umas que ele gosta mais, tem outras que ele se dá menos, né, que já não são tão solícitas a ele. Então, de acordo com a mansão onde ele está, onde a Lua está, se a pessoa nasceu naquele período, ela vai ter aquela influência do humor da Lua, vamos dizer assim, né? É como se fosse uma relação arquetípica. Exatamente. Ali, né, com a estrela, né? Cada estrela vai ter tipo um arquétipo que vai despertar dentro da Lua ali, né? Então a pessoa fala mais da estrela do que necessariamente do signo, mas eles usam esses sim. conhecimentos todos de forma... Usam sim, só que é um outro tipo de cálculo, porque lá eles utilizam um tipo de cálculo que prevê a precessão dos equinócios. E aqui não, né? Aqui a gente não prevê. Então, quando o ocidental fala seu signo é de peixes, por exemplo, o Sol nasceu, vamos supor, quando você nasceu, o Sol estava a 15 graus de peixes. Ora, se você pegar um telescópio e observar o Sol naquele instante, não vai estar em peixes. Porque uma coisa é no papel ali, na astrologia ocidental. A outra coisa é no real. Porque a astrologia ocidental ela foi criada na época lá do Ptolomeu, muito tempo atrás. Então, era outra configuração celeste. Não é a mesma. As estrelas elas vão mudando muito lentamente, mas vão de posição. Então, o que acontece? Quando, geralmente, a diferença entre um mapa astral ocidental e um mapa astral védico é de 22 graus, por aí, 22, 23 graus a menos. Então, por exemplo, se você é de peixes, se você nasceu até o 20º grau de peixes, é muito provável que você seja do signo anterior a peixes quando vai fazer o mapa védico. Então, se você está ali nas bordas, naquelas datas que são meio que as bordas ali entre onde começa um signo e onde termina o outro, provavelmente seu cálculo ali já está um pouquinho fora do padrão, né, que deveria. Isso é muito interessante, cara. Então, voltando para a parte das deidades, né, a gente falou de tríades, e aí tem duas perguntas que eu queria fazer sobre isso. Uma é o seguinte,